Estávamos, portanto, falando dessa súmula 375, que estabelece, portanto, dois elementos. Em havendo averbação, registro, em havendo, portanto, esse comunicado erga omnes de que há para aquele bem um problema, a gente garante a presunção de boa-fé e diz para o terceiro, escuta, você só vai conseguir manter esse ato de compra se você conseguir provar a boa-fé, porque por enquanto o que se presume é a má-fé. Se não tivermos esse registro, essa averbação, é o credor prejudicado que vai ter que provar que o adquirente agiu ou em conluio, em má-fé, por exemplo, e o STJ tem admitido como prova da má-fé, adquiriu-se um imóvel de 1 milhão por 120 mil reais. É claro que essa má-fé, esse conluio está concretizado. Ninguém vende um patrimônio de 1 milhão por 100 mil. Então, me parece que nesses primeiros três incisos andou muito bem o legislador quando definiu essa situação de que o elemento fundamental para que haja presunção de fraude é a averbação, é o registro. Vejam, eu não estou dizendo que para ter fraude é preciso ter o registro. Eu estou dizendo que presume-se a fraude a partir do registro. Em não havendo o registro desse ato que torna o devedor alguém suspeito, é possível haver a fraude, mas aí é o credor que vai ter que provar a má-fé do terceiro ou um conluio entre o vendedor, o devedor e o terceiro, tá certo? Então, nesse sentido, me parece que esses incisos 1, 2 e 3 andaram bem. E aí vem o inciso 4. O inciso 4 é um complicador, porque ele diz o seguinte: quando ao tempo da alienação tramitava contra o devedor uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Aqui é um grande problema, porque não necessariamente a existência de uma ação contra o devedor, que pode gerar eventualmente a sua insolvência, e portanto aquele bem, que é o bem problemático que foi adquirido por um terceiro, não necessariamente esse terceiro agiu de má fé, porque essa ação estava onde? Onde que ele saberia dessa ação? Como é que ele saberia que essa ação existe? De novo aquele exemplo, vamos imaginar que eu adquiro um imóvel de alguém residente em Santos, um imóvel de Santos, e o cara tem uma ação na Paraíba que pode reduzi-lo à insolvência. Como é que eu vou descobrir que eu tenho que pedir certidão do TJ da Paraíba? Isso não viabiliza os atos civis, isso não é bom para o sistema. A jurisprudência e a doutrina têm interpretado da seguinte forma esse inciso 4, dizendo o seguinte: o parágrafo 2º do 792 diz o seguinte: no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, ou seja, se o bem adquirido não tem registro público para se promover a averbação, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a sua aquisição. Ou seja, se nós não estamos falando de bem imóvel que tem registro público, de veículo que tem registro público, de ações que tem registro público, de cotas sociais que tem registro público, então eu estou falando de qualquer outro bem, um quadro, o adquirente, ele se afasta de uma eventual fraude e, portanto, mantém o bem adquirido consigo, mantém a eficácia do ato de aquisição, se ele provar que tomou todas as medidas possíveis. E óbvio, gente, pedir uma certidão do TJ da Paraíba para alguém que está morando em Santos, que reside em Santos, que está vendendo um bem que é em Santos, isso não é razoável. Então, os doutrinadores, e eu destaco o Flávio Tartucci, que trata muito bem desse tema, no sentido de que esse inciso 4 é especificamente para fraude nesses bens em que não há registro público. E aí, somando-se o inciso 4 com o parágrafo 2º, a gente tem, portanto, o contexto pronto, no sentido de que é possível para bens que não têm registro também se dar a fraude. E é possível sim a fraude à execução nesse caso, mas eu não posso imaginar que a presunção se dê apenas pela existência de uma ação contra o vendedor-devedor. Eu tenho que imaginar que o devedor, ele precisa de algum modo fazer com que esta ação contra si seja de algum modo publicizada. Ou seja, eu só vou tornar ineficaz essa venda nos bens não sujeitos a registro quando eu provar que o comprador deixou de tomar providências normais, providências regulares, providências que todo comprador deveria tomar. Se ele foi descuidado, aí a gente caracteriza a fraude. Mas apenas a mera existência de uma ação, me parece que não é razoável que a gente anule ou desconsidere ou torne ineficaz uma venda
só porque há uma ação contra o devedor que o comprador não poderia saber jamais. Tá bom? Voltamos em seguida.